Guess who's back again. Sim, senhoras e senhores, mais um episódio novo de The House. E saiu bem num dia que eu fiquei doente e fiz hora extra, que maravilha. O que quer dizer que somente hoje, dia 23, que eu tive a possibilidade de gravar um vídeo sobre um episódio de 40 minutos. Então já vou deixar claro, minha voz tá estranha é porque eu tô com a garganta queimando. É só por isso mesmo. Então vamos nessa, estamos aqui no segundo episódio, também conhecido como segundo especial da terceira temporada. Ou seja, infelizmente a série vai acabar daqui a um episódio, ou seja, em abril, que é supostamente quando o terceiro e último episódio sai, a gente vai estar dando adeus a The House, porque é nesse momento que a série vai acabar. Mas no momento a gente tá aqui pra investigar o episódio For the Future. Começando bem, a gente basicamente volta um pouquinho atrás, a gente tá no final da segunda temporada, só que dessa vez a gente vê o que aconteceu com o King e com The Boiling Isles. Primeira coisa aqui pra gente se importar, ele não destruiu o universo, ele não tá manipulando nada, tudo que ele tá fazendo é pegar as estruturas que tem ali perto pra construir um castelo muito foda que flutua. E no meio disso tá acontecendo um caos porque tá chovendo estrela brilhante e tá todo mundo em pânico. A Lilith e o Ruth tenta chegar ali pra resolver as coisas com o King e o colecionador, só que acaba que ele basicamente transforma o Ruth em um boneco, um brinquedo basicamente. E logo em seguida acontece a mesma coisa com a Lilith, ela vira um bonecão. A Ida também, em meio a toda essa confusão, ela tenta fazer alguma coisa, ela até mesmo se transforma, mas quando ela chega pra enfrentar o colecionador, ela não consegue segurar a forma e a forma acaba tomando o controle dela. Logo em seguida, agora a gente voltou pra luz no presente e ela tá naquele lugar que é meio como se fosse uma dimensão entre dimensões. No momento em que ela acorda, ela vê uma figura ali na distância, meio que de cabeça pra baixo, só que infelizmente não dá pra explorar muito isso porque a Amity puxa ela pro The Boiling Isles. Papo vem, papo vai, papo aqui, papo ali, e eles começam a andar em direção a Bones Barrow. Coisa importante pra se notar é que o Hunter, ele tá meio ansioso demais, ele quer muito resolver os problemas com o Belos. E que, assim, não dá pra culpar muito porque ele meio que foi possuído no último episódio. Então, a nossa galerinha chega finalmente a Bones Barrow e tá tudo completamente diferente. Tipo, a gente tá acostumado a ver algo mais amarelado, meio avermelhado, só que agora tá tudo azulzinho, bonitinho, com estrela. Então, é estranho. E bom, com essa apresentação toda do cenário, a Camila, ela chega e fala, putz, que lugar legal. Até ela notar que, basicamente, o The Boiling Isles é, tipo, um gigante morto. Aí ela chega a, tipo assim, meio que mentir que tá tudo bem, até que a luz realmente chega. Então, você tá sendo boazinha demais, eu tô ligado que você meio que não gostou daqui, fica de boa. E de brinde, ela ainda complementa falando que ela não vai voltar pro The Boiling Isles, ela vai continuar no mundo humano pra sempre. A Camila tenta falar com a luz, tipo assim, putz, vamos conversar sobre isso, mas a luz simplesmente ignora ela. Ou seja, nitidamente a Camila sabe que o The Boiling Isles é um lugar muito especial pra luz, e ela simplesmente dizer que não vai ficar lá é algo completamente estranho, e que até mesmo pode ir contra as vontades da luz. Cena seguinte, a gente descobre que, veja só, para nossa surpresa, o Belos ainda tá vivo e ele tá no The Boiling Isles, só que tem uma coisa interessante acontecendo, assim, fora o fato que ele tá basicamente derretendo. O Belos basicamente tá alucinando, ou então é uma maldição, não sei direito como explicar, mas ele vê o Caleb, tipo um fantasma dele, e em cima desse fantasma tem uma adaga com a ponta toda sangrenta, o que aparentemente deixa entender que o Belos matou o Caleb com uma adaga. Não só isso, aparentemente o Belos fez isso porque isso teoricamente ia livrar a alma do Caleb ou algo nesse sentido. Outro detalhe importante é que apesar do fantasma não ter absolutamente nada acontecendo nele, o Belos age como se o fantasma estivesse tirando uma onda com a cara dele. Voltando pro nosso grupinho, eles acabaram de chegar no The Owl House, a casa coruja. Tá tudo completamente vazio, literalmente não tem quase nada dentro da casa. Assim, a Camila, aproveitando que a Willow e o Gus estão sozinhos, ela basicamente tenta pedir ajuda pra eles. Obviamente que a Camila não vai entregar pra todo mundo o que a Luz tá planejando, mas ela tenta explicar de uma maneira bem vaga o que tá acontecendo. O Gus, ele conta uma história que envolve a Willow e ele tenta usar essa história como base pra o que tá acontecendo com a Luz. O resumo da história dele é que basicamente ele tinha uma atividade bastante importante, mas a atividade acabou dando errado. E o motivo do porquê que ele levava esse dever tão a sério era por conta do pai dele. Ele não queria decepcionar o pai. Mesmo que o pai dele chegasse pra ele e dissesse que não tem muita importância ele falhar, ele ainda assim não queria decepcionar ninguém. Obviamente, como a história também envolve o pai do Gus, ele fica meio emotivo porque, né, ele deixou o pai pra trás, mas a Willow tá ali e dá um conforto pra ele até o Hunter gritar, estresse, meu bom. Por conta desse estresse, o Gus e a Willow vão basicamente ir lá pra tentar conter ele um pouquinho. Mas a Camila para a Willow no meio do caminho e ela simplesmente pergunta, como é que você tá se sentindo? Ela diz que tá tudo bem e ela até mesmo complementa dizendo que como ela é a confiável do grupo, não tem nada de mal acontecendo com ela. Até a Camila notar que quando a Willow anda, ela deixa pra trás um rastro de grama. Ou seja, basicamente toda a pressão tá começando a surtir efeito na Willow. Continuando na casa coruja, agora a gente vai ter uma cena com a Amity
Amity e a Luz. A Amity basicamente encontra a Luz deitada junto com seu Palisman naquele ninho que a Ida criou por causa do Albiche, coisa do tipo. E ela pergunta pra Luz se o motivo dela estar deitada ali com o Palisman é pra acelerar o processo de chocar o Palisman dela. Ela diz que talvez seja por isso, só que nada acontece. O que leva a Amity a basicamente relembrar a Luz o que a Bat Queen disse. Bat Queen, Rainha Morcego, tanto faz. As palavras dela eram que basicamente pra você se conectar com seu Palisman você tem que expressar o seu desejo mais profundo. Nisso a Luz pergunta pra Amity qual que era o desejo mais profundo dela. Nisso a Amity diz que, bom, ela queria ser uma escritora, ela queria ser uma grande bruxa, só que nada acontecia. Até chegar um momento onde ela não sabia o que ela ia ser quando crescer, mas seja lá o que ela se tornasse, ela ia escolher o caminho dela. E assim, bum, ela se conectou com o Palisman dela. Isso leva a Luz a basicamente falar sobre os desejos dela, só que isso ainda assim é complicado. Nisso, a Emery basicamente fala, então, paciência. Dito isso, obviamente que a Luz não tá ali deitada só por causa do Palisman. A Emery sabe disso e até mesmo mostra uma foto da Ida e do King. E assim, a Luz declara, não importa quanto tempo demore, eu vou encontrar o King e a Ida. Convenientemente, o Hunter começa a gritar que ele encontrou a Ida e o King. Nisso, todo mundo começa a seguir uma estrela cadente, onde supostamente estaria o King e a Ida. Nisso, todo mundo vai parar na cidade, só que aí tem um porém, não existe nada nem ninguém na cidade. Ainda assim, depois de procurar um certo tempo, o Hunter diz que tem algo vindo, e ele diz que é brilho. Nisso a cidade é tomada por esse suposto brilho e estranhamente tudo fica colorido e agora os cidadãos são bonecos. Nisso a coisa fica ainda mais estranha porque tudo isso não passa de uma peça. Uma peça onde a Ida na sua forma fera ia basicamente atacar a cidade e nisso ia chegar o King e o próprio colecionador para tentar resolver o problema. Acontece que na verdade a Ida não era a Ida e sim a Terra Snapdragon vestida de Ida porque ela fez o papel da Ida. É estranho. Só que a Terra, ela não gosta muito desse trabalho, então ela começa a reclamar demais e nisso o colecionador só transforma ela numa marionete, num bonecão. Dada essa situação, o King, ele tenta falar, olha, o que você fez aqui é meio errado, tenta controlar um pouquinho. Isso faz com que ele mande uma frase da nossa famigerada Idalin, só que acontece que quando ele manda essa frase, o colecionador tem uma simples ideia de tipo assim, putz, se eu quero alguém pra fazer o papel da Ida, tem que ser a própria Ida. Por conta dessa ideia maluca, o King, ele tenta intervir nisso, ele tenta colocar alguns furos nessa ideia, dizendo que a Ida não pode participar por conta da maldição, que ela ainda tá em efeito e coisa do tipo. Mas ele diz que ele pode ir lá e checar pra ver como é que tá a condição dela. Isso o colecionador e o King cai fora e o nosso grupo principal começa a questionar o que tá acontecendo. E seja lá o que for que tá acontecendo, eles têm que chegar logo naquela caveira do The Boiling Isles. Só que aí aparece uma figura bastante conhecida pra gente e diz que eles não vão conseguir. Logo em seguida é explicado o que tava acontecendo com a Rek'Sai enquanto acontecia o The Day of Unity. Basicamente, a escola se tornou um porto seguro tanto para adultos quanto crianças enquanto acontecia todo aquele ritual maluco. Só que depois que o colecionador tomou controle de tudo, ele basicamente mandou espiões para cada canto da ilha. Isso chegou em Rek'Sai e isso acabou gerando um grande problema, onde os espiões basicamente capturaram os professores, transformando eles em bonecos. Ou seja, Rek'Sai ainda assim é um ponto seguro, só que só tem criança lá. E a gente também tem uma cena bem bonitinha da Emery basicamente se encontrando com seus irmãos. Resumo da ópera, a escola tá um caos, mas a gente não vai ver isso agora. Vamos voltar um pouquinho pro Belos. Conforme o tempo tá passando, ele basicamente tá derretendo cada vez mais, ou seja, ele precisa de um corpo pra ontem. Dada essa situação, ele começa a ir pra um lugar supostamente secreto. Antes do Belos conseguir um corpo pra ele, ou pelo menos tentar, ele acaba passando por um cemitério de Greenwalkers. Não só isso, aparece também o espírito do Caleb, só que ele não tá sozinho, aparece os outros Greenwalkers do lado dele. E como eu disse, ele basicamente vai encontrar um corpo nesse lugar, então ele entra no laboratório e encontra um corpo enterrado e entra nele. Próxima cena, a gente tá agora vendo o King e o Collector e basicamente a gente também encontra a vagabunda da mãe da Amity. Ela basicamente virou mordomo do Collector, o que é bem irônico, pra falar a verdade. Mas enfim, depois a gente vê a Dahlia virar uma escrava do colecionador. Agora a gente tá no, entre aspas, quarto do Collector, que é onde ele e o King dormem. E resumindo o que acontece aqui, basicamente o colecionador ele pede pro King ler uma história pra ele, o King começa a ler e a gente nota que na primeira página, logo de cara, já tá modificado a escritura. Assim, eu acredito que foi o King, porque literalmente o que tava escrito antes era pra destruir qualquer coisa, então ele só colocou, ah não, agora você tem que fazer amiguinho, não destruir tudo. Depois dessa parte importante, o colecionador fala que ele não quer ficar sozinho, ele tem medo, e com isso o King ele coloca o François, aquele bichinho de pelúcia, pra proteger o colecionador. E assim o King zarpa fora pra tentar falar com a Ida. Voltando pra escolinha, a gente tem uma situação um pouco complicada. Bom, quem tá em comando de todo mundo na escola é a Bocha, aquela menina lá que a Amity é
era amiga, que na verdade é uma cuzão. Então, ela basicamente, ela pode atacar o Belo, só que ela basicamente não faz isso porque ela não quer perder nenhum dos homens dela, no caso o exército de crianças. Então, quando a Luz chega pra ela dizendo que ela vai tentar consertar tudo que aconteceu no The Boiling Isles, ela logo de cara já nega. Ou seja, ela não vai conseguir a ajuda da Baixa, não sei como é que fala o nome dela, ela não vai conseguir a ajuda dela. O que leva o nosso grupinho a basicamente fazer um esquema sem ela saber. Qual que é o esquema? Basicamente teletransportar pro crânio do Titã. Voltando agora pro King, agora a gente tem coisas interessantes acontecendo. Você provavelmente lembra que o King falou pro colecionador que a Ida ainda estava transformada, que ela não estava em condições de conversar. Entretanto, quando a Ida aparece logo de cara, quando o King vai visitar ela já começa brincando, ela não tá na forma de The All Beast. Ou seja, o King tá basicamente enganando o colecionador, mas ainda vai um pouquinho além. Na, entre aspas, cela, que era suposto a Ida tá presa dentro dela, que também é guardada pelos outros grandes magos, dentro da cela tem um refúgio seguro. E quem tá lá dentro, junto com a Ida, é a Lilith. De alguma forma ela conseguiu sair da forma boneco, não me pergunte como, e ela tá tentando reproduzir algum elixir para tentar conter a maldição da Ida. Coisa importante para se notar, no meio do caminho, quando o King tava indo para essa cela da Ida, ele encontrou a Adalia que tava, mexendo nos bonecos, tal. E no meio dos bonecos o King viu o Hooty. E bom, agora que a gente sabe que basicamente a Lilith não tá em forma de boneco, o King levou o Hooty pra Lilith. Nisso começa um diálogo onde o King ele sugere que a gente traga de volta o Hooty, só que acontece que isso é muito arriscado. Se o colecionador descobrir que ele tá mentindo e tá ajudando elas, acabou, game over simplesmente. E pra finalizar essa cena, o King ele abraça a Ida e diz que tá com saudade da Luz e do pessoal, e o que faz a Lilith dizer que tudo bem, porque eles estão num lugar seguro, longe de toda essa loucura. Obviamente que não, nosso grupinho tá no The Boiling Isles agora. Inclusive, nesse momento, eles estão começando a planejar o que eles vão fazer adiante. Nisso, a gente vê um pouquinho da Willow quase estourando, quase deixando tudo que ela tá segurando dentro dela sair. E aparentemente o Bartholomew, esse bosta, ele aparentemente é um líder decente. Mas calma lá que o plano tá em execução. Basicamente, se você lembra da primeira temporada, tinha uma suposta pinça que se você puxasse alguma coisa da orelha de alguém, ia sair uma foto, que seria uma lembrança. Bom, basicamente eles vão usar essa pinça pra puxar a memória da Luz de quando o Belos usou esse feitiço. E se eu não me engano, o momento exato foi naquele episódio onde a Luz vai pro passado, que ela simplesmente pula no buraco temporal. Agora voltando pro Belos, a gente acaba de notar que o corpo que ele tava procurando não tá bom pra ele possuir. Então ele vai lá pro castelo do colecionador e ele tenta possuir alguma coisa. E ele consegue porque a Adalia teve a maravilhosa ideia de pegar o Rainy pra ajudar ela a carregar os outros bonecos. Aí por conta disso, agora quem tá possuído... Exatamente, você entendeu, oi, que delícia. Voltando pro nosso grupinho principal, tá todo mundo lá tirando as memórias da Luz até que finalmente encontra a memória vívida de como era o feitiço de teleporte. E depois disso a Willow tenta acalmar o Hunter, mostrando pra ele uma foto de Flyer Derby dele junto com o Flapjack. E ela e o Gus tenta dizer palavras pra tentar amenizar a dor do Hunter. Só que a resposta do Hunter foi um pouco inesperada, até demais pra Willow, o que acabou meio que deixando ela sob mais pressão. Referência Under Pressure, por favor. Com isso ela acaba deixando a sala e o próprio Gus ele fica meio mal com isso tudo, porque ele sabia que o Hunter era um Greenwalker, só que ele não falou nada porque ele queria que o Hunter admitisse. Aí nisso o Gus tá indo atrás da Willow e o Hunter tá indo atrás da Willow e do Gus. Que frase estranha. Só que a gente tem um problema que me deixa muito puto. Então a Baixa, tô nem aí o nome dela aí, ela acaba implicando com a Willow acaba baixando a guarda e estourando um tequinho, o que abre espaço pra Kikimora atacar. Sim, ela continua obcecada. Aí nisso o nosso grupinho todo é capturado logo em um momento muito importante, onde a gente ia analisar os problemas que ia haver depois de tudo que tá acontecendo na história. Hora que a Luz ia finalmente explicar pra Emmett o que ela ia fazer depois que tudo acabasse. Agora a gente tem um problema imenso, porque o Belos que tá no corpo de Rain, ele meio que tá fazendo a cabeça do colecionador pra dizer, olha só, tá acontecendo coisinha, hein? Manipulador filha da puta. Voltando pro nosso grupinho principal, a gente vai ver que a Kikimora vai jogar todo mundo na detenção e vai quebrar todo mundo no soco. O problema é, as crianças agora conseguem usar magia de um jeito muito melhor, o que acaba fazendo toda a estrutura meio que desmoronar e todo mundo se separa. O primeiro grupo é a Emmett e o Bartholomew. Sério, não tinha nome mais difícil pra se falar, não? Que basicamente o tempo dos dois juntos separado é basicamente toda a concretização do arco de redenção da Amity. É literalmente a brocha, tanto faz, tentando
trazer a Amity pro lado dela, não importa o que seja, parece até um teco de ciúme da Lois. Só que aí que tá, a Emery que a gente conhece é basicamente completamente diferente do que ela era antes, ela é uma pessoa super de boa agora. E nisso a Emery, junto com o Bartholomew, basicamente ganha no soco contra a Bocha, porque ela não quer ser uma pessoa antiga, ruim, tosca e tóxica. Você entendeu? Agora indo pro Hunter, o Gus e teoricamente a Willow, a gente tem um problemaço. Logo de cara, o Gus e o Hunter, eles se separam, o que deixa o Hunter sozinho pra pensar. E nisso ele simplesmente pede pro Flapjack ajudar ele, porque tá todo mundo agora com a guarda alta, tá todo mundo tenso, ele não sabe o que fazer. Mas calma, vai ficar ainda mais triste. O Hunter, ele começa a ser cercado por vinhas. E ele escuta o Gus gritando e ele encontra a Willow. Neste exato momento, a Willow é a encarnação da ansiedade. Ela tá carregando tanta coisa que o peso tá tão gigante que ela não consegue mais controlar a magia dela. Voltando pra persuasão do colecionador, as coisas estão indo muito bem pro Belus. Extremamente bem. Ele basicamente conseguiu convencer o colecionador a espiar o King, porque ele consegue fazer isso porque ele é simplesmente o bicho mais quebrado existente. O problema tá que ele só escutou parte do plano. Ele não escutou tudo até o final. Ele literalmente só escutou a parte que fala assim, a gente tem que dar um jeito no colecionador. Acabou. Ele simplesmente não escutou a parte boa do plano, que eles não iam machucar ele ou prender ele em algum canto. Mas, contudo, entretanto, todavia, por conta ele ter só escutado uma parte da conversa, o Belus conseguiu entrar ainda mais na cabeça do menino. E agora a gente vai provavelmente pra minha cena favorita desse episódio. Depois de despistarem por um tempo aqui que mora, a Camila finalmente vai confrontar a Luz sobre a decisão dela nunca mais voltar pro The Demon Realm. E o resumo da conversa é que ela basicamente entende a Luz, ela sabe o que é falhar, mas ela diz que falhar é algo importante. E ela até mesmo fala de momentos importantes onde ela falhou. Isso inclui tudo o que ela fez que gerou todo esse problema da série inteira, que no caso seria a Luz simplesmente sumir. Esse erro inclusive foi uma quebra de promessa que ela fez do jeito mais nerd possível. Isso ela procede a dizer que, assim como a Luz, ela teve uma infância difícil e ela simplesmente não queria que a filha passasse por isso. Só que o grande erro dela foi que ela protegeu a Luz basicamente tentando mudar o jeito que a Luz é, ao invés de simplesmente aceitar e abraçar esse ser maravilhoso que é essa protagonista. Ó, desce uma lagriminha. Ai, caramba, chorou. Logo após essa cena de aquecer o coração, finalmente o Talismã da Luz começa a reagir. E logo em seguida, a Luz começa a perceber o que ela realmente queria todo esse tempo. The only thing I've ever really wanted was to be understood. Ela simplesmente queria ser entendida. Dita essas palavras, finalmente o Talismã começa a se formar. Voltando pra Willow, a situação ainda não continua boa. Ela não consegue controlar a magia dela. Ela tenta ajudar a libertar os amigos, só que ela só faz piorar. Nisso, ela finalmente desistiu. Ela não conseguiu aguentar mais toda essa pressão e ela simplesmente desiste e a magia começa a tomar conta dela. O Hunter vê essa cena e entende o que tá acontecendo e finalmente ele consegue usar a magia. Ele conseguiu usar o Dash pra se libertar e salvar a Willow. E assim ele finalmente começa a falar coisas pra Willow pra deixar ela mais tranquila, amenizar a situação que tá acontecendo dentro da cabeça dela. E o Gus melhora tudo dizendo que até mesmo amigos confiáveis e que são bons ouvidos precisam ser escutados de vez em quando. E assim a Willow finalmente se abre. Ela começa a chorar e ela diz que sente muita falta dos pais. Com isso, a potência da magia dela cai, ela finalmente fica tranquila, só que começa a desmoronar tudo. Assim, o Hunter mais uma vez usa sua técnica de teleporte e seu dash pra salvar todo mundo. E agora todo mundo estando a salvo, todo mundo agora tenta entender por que que o Hunter ele consegue teleportar o da dash, até eles quase serem mortos pela magia da luz. E agora eles sabem que a luz tem um cajado, o que leva à melhor piada desse episódio. Luz has a staff. Why does that make me nervous? Depois disso, luta, chega o pessoalzinho da Exide pra ajudar e assim todo mundo começa a fazer a magia de teleporte. Coisa interessante de se notar, o Talismã da Luz ajuda ela a basicamente fazer o símbolozinho, é muito bonitinho. Assim eles conseguem teleportar, mas quase não conseguem, porque a Kikimora tava bem ali, pertinho deles, assim, chegou pertinho de pegar, mas deu certo e tá todo mundo felizinho, tá todo mundo comemorando, tudo fofinho, bonitinho, mas o mais importante, o Talismã da Luz vai tomar forma. Todo mundo começa a se juntar e tenta chutar o que vai ser o Talismã, e enquanto o Talismã se transformava, ele se transformava em outros bichinhos, até que ele parou em uma forma, essa forma sendo de um Snake Shifter, que a tradução mais ou menos seria basicamente uma cobra transformadora, ou seja, esse nome deixa entender que esse Talismã pode se transformar em outros animais, o que reflete bastante o fato da Luz querer aprender todos os tipos de magia. Porém, não só isso, o nome dessa pequena Shapeshifter é String Bean. Depois disso, a gente tem uma ceninha bonitinha com a Camila falando em espanhol que todos os Talismã que estavam ali era bonitinho,
coisa do tipo. E logo em seguida, a Willow agradece pelo que o Hunter diz e procede a fazer um juntinho de mendinho ali. E por fim, a Luz fala com a Emery e basicamente a Luz fala que não espera a hora de mostrar esse Parsons pra Ida e pro King. E depois de uma piada, a gente descobre que o colecionador junto do Belos estava vendo tudo e agora o lance lascou. E assim eu finalmente terminei de gravar esse vídeo. Eu passei a semana toda tentando gravar esse vídeo, dá um desconto pra mim. Eu fiquei doente, tive problema familiar e agora eu tô aqui, depois de um atraso, desgraça. Eu só tive 2 problemas com esse episódio e ainda assim talvez não seja problemas tão grande, exceto um que eu vou falar já já. O pequeno problema que eu tive é que já não tava concluído o arco de redenção da Amity, por que trazer isso de novo, só pra confirmar ainda mais? E meu outro problema, que talvez seja um pouco grave, é quando eles estavam puxando as memórias da Luz, por que aquilo não gerou um debate? Porque assim, tem coisa importante ali que tiraram da cabeça dela e que realmente dava algum furo no roteiro, mas só ignoraram, então... Tá, mas no resumo geral é um episódio muito bom, que tem um dos meus diálogos favoritos na série inteira. É sério, aquela fala que a Camila faz com a Luz é de partir o coração, tipo, mexe muito comigo. É experiência própria. Meu português até quebra com isso. Mas agora vamos rumo ao terceiro e último especial da terceira temporada pra acabar a série, e isso vai ser um momento bem triste. Mas independente do final, a jornada até o final, seja ele ruim ou bom, foi simplesmente maravilhosa. Então é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mas é isso. O último episódio vai sair só em abril, mas até lá eu vou postar vídeo. Então, até o momento. Adeus.